Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Derli, sou engenheiro eletricista. Se você está assistindo esse vídeo, você está na aula 3 do curso básico de dimensionamento e projeto para sistemas de energia solar fotovoltaica. Isso significa que já tem a aula 1 e 2 disponível aqui no canal. Basta você procurar aí na playlist específica para isso aí no meu canal que você vai encontrar essas duas aulas. E a gente está propondo aqui, nesse curso, fazer realmente entregar conteúdo para que você que quer se especializar na área, né? Você que quer entender mais de energia solar e tal, conteúdo de qualidade para que você aprimore seus conhecimentos aí nesse mercado, tá? A ideia aqui desse curso é que você termine sabendo realmente entregar para a concessionária um diagrama unifilar conforme ela exige aí para projetos de microgeração, tá bom? Nós não vamos trabalhar aqui nesse curso usinas solares, grandes usinas solares, né, para o grupo A e etc. Mas a ideia aqui é que você comece de algum lugar, né? Quem começa a estudar dimensionamento em projeto fotovoltaico, por isso que eu disse que é um curso básico, né? Começa sempre por aqui, que é onde você precisa ter a base aí para fazer os grandes projetos. E isso, se for bem estudado, né? Se você fizer de forma bem estudada, vai ser uma boa base para você em qualquer outro projeto futuro que você fizer. Quando eu falo projetos de pequeno porte, não necessariamente são só aquelas pequenas usinas, 4 plaquinhas ali, 8, não. Se você souber fazer bem isso aqui, você consegue fazer, você conseguirá fazer projetos para grandes potências aí, abrangendo praticamente todas as demandas do grupo B, né, que a gente fala aí, que é de baixa tensão, né, atendidos em baixa tensão. Bastando observar os critérios que a gente vai passar para vocês aqui nesse curso básico, tá bom? Por enquanto, ele está sendo disponibilizado de forma gratuita no YouTube, tá? Então aproveita enquanto esse conteúdo tá gratuito aí, tá liberado aí para vocês, tá bom? É um conteúdo realmente de valor, então pessoal, aproveite, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Dá trabalho fazer esses vídeos aqui, é um conteúdo realmente, é um conhecimento que foi adquirido e que está sendo passado. Então, ajuda a gente também, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo, se possível comenta, tá bom? Que ajuda a gente também, tá bom? Uma troca de conhecimento aí. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre módulos fotovoltaicos, tá? A tecnologia de módulos fotovoltaicos, que é uma coisa que é importantíssimo a gente saber, tá? Se você pretende atuar na área, como que esse módulo é construído, como que funciona, né? Para que você possa aí entender melhor na hora de escolher o seu módulo, de colocar no seu projeto e de explicar para o seu cliente, né? Caso ele queira saber mais aí, tá bom? Então vamos lá, a primeira informação que eu quero passar para vocês é que o módulo fotovoltaico, né, chamada placa fotovoltaica aí, eles são formados de células menores, né, eles são formados de células fotovoltaicas. Essa célula é a responsável, né, por receber a radiação solar ali, que vai incidir sobre a superfície da placa, né, do módulo fotovoltaico, e fazer uma conversão disso em energia elétrica, né, em um sinal elétrico. Essa célula, um módulo, como eu disse, é formado de várias células e é construído da seguinte maneira, olha só. Eu tenho a radiação solar, ela vai incidir sobre a superfície, né, onde tem o vidro ali. Logo abaixo tem algumas barras metálicas, onde estão ligadas, onde estão conectadas aí um ponto de captação do sinal positivo ligadas a um silício tipo P. Elas são formadas de silício, né? Ao silício tipo P. Logo abaixo tem o silício tipo N e uma base metálica embaixo, né? Se eu coletar lá em cima essa informação, né, esse sinal, e no ponto de baixo, eu vou ter uma diferença de potencial, né, entre o silício P e N. Vamos pegar aqui
Isso aí vai dar mais ou menos 0,55 a 0,6 volts, tá? Essa diferença de potencial. No ponto de máxima potência. O que é o ponto de máxima potência? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas esse é um conceito importante também para sistemas fotovoltaicos. Ponto de máxima potência é o ponto onde aquele módulo, como o próprio nome já diz, ele atinge a maior potência que ele poderia atingir, tá? Nós vamos falar mais disso na hora que a gente estiver vendo a curva lá de máxima potência. E aí, uma célula vai atingir mais ou menos de 5 a 5,5 watts nessa configuração, tá bom? De potência aí disponível. Pegando um módulo aí com 72 células, né, em série, então outra informação importante, essas células elas vão ser conectadas, tá? Fazendo aqui uma aproximação, você vê que há uma conexão entre elas, né, através de um filamento, tá bom? E elas vão ser conectadas umas às outras, né, como se fossem baterias ligadas em série, né? Como se fossem baterias ligadas em série. Então, se a gente considerar que a célula ela atinge uma potência de 5 a 5,5 watts e tensão de 0,55 a 0,6 volts, se a gente pegar os 72 módulos, né, uma placa de 72 módulos ligados em série, a gente vai ter aproximadamente 43 volts. Né? Lembre-se que em sistemas de corrente contínua, a gente está trabalhando com corrente contínua, né? Fontes de tensão ligadas em série se somam, né? A tensão se soma, então 43 volts no total. E a potência do módulo, então, se a gente considerar 5,5 watts, né, de máxima potência, no ponto de máxima potência, a gente teria 396 watts. A gente chama isso de potência pico, tá? Então, quando você escolhe ali um módulo fotovoltaico, né, escolhe uma placa solar, ela vai ter uma potência pico, que é onde a gente fala assim, essa placa é de 500 watts. Esses 500 watts são a potência pico das células, ou seja, o somatório de potência daquelas células fotovoltaicas, né, de capacidade ali no ponto de máxima potência. Como que o módulo fotovoltaico é estruturado, né? Como que ele é construído? Então, vamos pegar aqui de cima para baixo, tá? Imagine que você está pegando esse módulo e vai, né, abrir ele ali, né? Vai desmontar ele ali para ver como que ele está, como que ele é. Então, a gente tem uma moldura de alumínio ionizado, tá? E aqui eu já dou uma informação importante para vocês. É importante fazer o aterramento, fazer a equipotencialização dos sistemas fotovoltaicos. Tem gente que somente coloca as placas, né, os módulos, em cima da estrutura e acha que ali já está conduzindo. Não, pessoal. Essa moldura de alumínio da placa, ela é revestida de um material isolante, tá? Então, não adianta achar que colocando a placa sobre a estrutura de metal ali, ela já está equipotencializada. Não, precisa ser feita uma equipotencialização dela, e nós vamos estudar isso mais adiante, tá? Então, tem aquela moldura de alumínio, o vidro temperado, existe um vidro temperado, né, antirreflexivo, para quê? Por que tem que ser antirreflexivo? Exatamente para evitar ao máximo que a radiação solar que atinge a superfície ali do módulo volte, né? A ideia é que a célula fotovoltaica absorva o máximo possível de radiação solar ali. Abaixo dela ainda tem um encapsulante, né, contra os raios ultravioleta. Abaixo disso é que vem as células fotovoltaicas, né, propriamente ditas. Depois das células fotovoltaicas, um outro encapsulante e o backsheet ali, né, que é a parte traseira, né, da placa ali, que protege as células e serve de isolante. E na parte de trás, se você observar lá na placa fotovoltaica, você vai ter a caixinha de ligações, onde vai estar ligado o terminal da placa para que você possa conectá-la, tá bom? Então, basicamente é assim que é construído um módulo fotovoltaico, tá? Uma placa solar. Nós temos dois tipos de tecnologia principal aí de módulos fotovoltaicos. São as monocristalinas,
que são obtidas a partir de uma fatia de lingote de silício cristalino, né? É, com um grau de pureza mais alto. São as células monocristalinas, tá? Ah, e as policristalinas, que são obtidas a partir de lingotes brutos. Os lingotes são formados por um aglomerado de pequenos cristais derretidos. Então, se a gente falando assim a grosso modo, a monocristalina seria uma tecnologia de célula, seria uma célula mais pura do que essa feita do que a policristalina, né? Olha só, o monocristalino, a gente consegue ver as diferenças entre elas na própria aparência, né? Na própria aparência da placa você consegue identificar, tá bom? A eficiência de uma placa monocristalina é de 15 a 18%, tá? E da policristalina entre 13 a 15%. Os fabricantes garantem perda de 20% de eficiência depois de 25 anos. Quando você pega lá um datasheet, né, a folha de dados do módulo fotovoltaico, você vai ver que eles colocam lá dois tipos de garantias, né, os fabricantes. Existe a garantia do produto, que normalmente está ali na faixa de 10, 12 anos, que eles dão normalmente para placas fotovoltaicas. Então, essa é a garantia de produto, tá? E existe uma outra garantia que eles colocam que é a garantia de eficiência. Então, por exemplo, você vai ter lá 12 anos de garantia e 12 anos e 25 ou 30 anos de eficiência. O que seria esses 30 anos de garantia de eficiência? É conhecido que as placas fotovoltaicas elas perdem, né, eficiência ao longo dos anos da utilização. Depois tem até uma curvinha que eu vou mostrar para vocês quando a gente for ver o datasheet, tá? Mas já dando uma introdução aqui a respeito, quando você pega ali, você vai ver que ela tem uma capacidade e essa capacidade de produção ela vai reduzindo, né? Os fabricantes eles garantem o seguinte, então, que ao longo desses 25 anos, né, no final desses 25 anos, até ali ela vai ter perdido somente 20% da eficiência dela, né? Então quer dizer que no final de 25 anos eles garantem que ela ainda vai estar trabalhando com 80% do rendimento que ela produzia no início, tá bom? Então é mais ou menos isso que aquilo ali quer dizer, esses dois tipos de garantia aí que eles dão, tá bom? Bom, o sistema monocristalino, tanto o monocristalino quanto o policristalino são vendidos no mercado e são utilizados. Vai depender aí do tipo de aplicação, tá? Quando a gente pensa num sistema fotovoltaico on-grid, desses mais conhecidos, normalmente a gente utiliza placas monocristalinas, porque como elas têm uma eficiência um pouco maior, elas permitem que produza uma certa quantidade de energia, a mesma quantidade de energia, em um menor espaço, né, em um menor espaço. Então, acaba sendo um pouco mais interessante a monocristalina para esse tipo de aplicação. Mas as policristalinas também são utilizadas em aplicações, por exemplo, do tipo off-grid, são placas um pouco mais baratas, né? Tipo off-grid, que a gente vai falar mais para frente também, alguns tipos de aplicações delas. Mas ambas são utilizadas, tá, no mercado e vale a pena aí, dependendo do tipo que você for aplicar, você dá uma olhada. Nesse curso aqui, a gente vai utilizar bastante placas monocristalinas, porque afinal de contas a gente está trabalhando com o sistema on-grid. Então tem muitas dessas aqui disponíveis no mercado para esse tipo de aplicação. Normalmente é o que a gente usa para isso, tá? Existe tecnologia half cell, meia célula, né, half cell. As células fotovoltaicas são divididas, né, para minimizar as potências ohmicas e ter mais tolerância à sombra. O módulo tem 144 minicélulas separadas em dois grupos de 72. Então, você vê bastante dessa placa aqui no mercado também atualmente, tá? Bastante. Você percebe que ela tem uma divisão bem no meio, né? Aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ela tem uma divisão bem no meio. Então, em cima, 72 células, na parte de baixo, 72 células. Isso ajuda
na questão de perdas, né, da placa, ou seja, vai ajudar aí para ter menos perdas. E na questão de sombreamento também é muito bom. Por quê? Lembre-se que as células estão em série, né, estão conectadas em série. Quando a gente está trabalhando num sistema em série, o que acontece com uma acontece com todas, né? Então, vamos supor que eu tenha um sombreamento aqui nessa parte de baixo, atingindo essa parte de baixo. Esse concorda comigo que esse sistema aqui, essa parte vai perder eficiência, certo? Se esse sistema não fosse half cell, né, se fosse a placa inteira, todo o módulo perderia eficiência no momento em que essa parte de baixo está sendo sombreada, tá? Mas como ela é dividida, exatamente faz com que isso afete só essas 72 células e não as 72 células da parte de cima, tá? Então isso ajuda também na hora aí de um sombreamento ali na placa solar, seja causada ela por qualquer motivo, tá bom? Aí o módulo na parte de trás aqui vai ter uma saída, né, um positivo e um negativo, tá? Aqui está mostrando a forma com que elas são conectadas, né, na série ali. Então, um lado vai sobrar de um lado um polo positivo e do outro lado um polo negativo, onde a gente vai usar para fazer essas conexões aí propriamente ditas, tá? Bom, essa tecnologia permite então que a gente aumente a eficiência da célula, né, um pouco. Então, a monocristalina passa a ter 19 a 22% de eficiência, que é realmente o que a gente encontra aí nos datasheets dos fabricantes no mercado, tá? Nessa faixa. E as policristalinas de 17 a 19%, tá? Beleza. Módulos bifaciais. Existem os módulos bifaciais no mercado também, né? Se você já trabalha na área, se você já trabalhou, você já deve ter visto desse tipo de módulo também. Ele tem captação, ele permite captação dos dois lados, tá? Ele permite captação dos dois lados. Isso é bom quando a gente tem bastante daquela radiação reflexiva, né? Daquela radiação difusa, igual a gente viu no módulo 2, né? São utilizadas mais aí em usinas do tipo de solo, em um telhado que tem um índice de reflexão maior, por exemplo, metálico e tal. Faz mais sentido a gente utilizar esse tipo de módulo, tá? Aqui um exemplo, né, de aplicação de placa bifacial, tá? Então, funciona da mesma forma que a placa convencional, porém, dos dois lados aí ela aproveita a geração, tá? Tem a tecnologia PERC, você vai ver isso no datasheet do fabricante, ele traz ali essa informação, que é um emissor passivado e contato posterior, que é uma evolução das células fotovoltaicas, né? Onde os fótons podem ser reaproveitados pela camada traseira, ou seja, na célula fotovoltaica tradicional, a célula vai absorver aqui parte da radiação, a outra parte vai passar direto, né, e não vai ser aproveitada. Na tecnologia tipo PERC, você vai ter aqui a radiação entrando pela célula, vai passar uma parte para trás e você vai ter uma camada especial aqui embaixo que vai fazer com que ela reflita essa radiação que está para cá para a célula novamente. Então você aproveita melhor também a radiação solar nesse tipo de tecnologia, tá? Os módulos fotovoltaicos Half Cell, que são essas que a gente verificou aqui, né? Com a tecnologia PERC, são os mais vendidos aí no mercado, tá? Então você vai encontrar bastante desse daí no, no mercado na hora que você for comprar os módulos, tá bom? Ah, Bom, então a gente tem aí também tecnologia, a célula tradicional, como que ela aparenta, né? A gente tem a bus bar e as barras múltiplas, que são tipos de barras aí que a gente encontra no mercado também. Tecnologias de filmes finos. Os filmes finos, eles estão começando, né, a se tornarem cada vez mais populares no mercado.
Até há pouco tempo não se falava muito sobre isso por causa do custo que era muito alto, né? Agora começa aí a se falar mais sobre filmes finos, ainda, na minha opinião, ainda são casos para se avaliar, né, onde fazer o investimento, sim ou não, porque os custos ainda são mais elevados, e tem uma eficiência ainda mais baixa, mas a tendência é que o mercado comece a melhorar isso aí, a tecnologia cada vez melhore mais, e acredito que isso seja mais utilizado daqui de alguns anos para frente, seja mais popularizado isso aí, tá? Ah, então, tem os de silício amorfo, né, com eficiência entre 5 a 8%, o monocristalino com eficiência de 8,5%. Então, está até aqui, né? As tecnologias tradicionais têm uso limitado pela baixa eficiência e deterioração com o tempo. Mas é importante saber que esse tipo de tecnologia existe também, tá bom? Nos nossos projetos aqui a gente vai focar mais nos módulos fotovoltaicos tradicionais, mas nada impede que em algum momento você utilize uma tecnologia dessa, tá? De filmes finos. São utilizados aí em diversos tipos de aplicações, tá? Tem mochila solar, o painel solar flexível, tá? O carregador de celular, é utilizado em luminária solar, né, para jardinagem. Isso aqui a gente vê bastante, já está se tornando bem mais popular, tá? Esse tipo de luminária. Então, você precisa discutir com o seu cliente qual que é a melhor forma de solucionar o que ele quer, né? Ver o que ele quer. Nós tivemos um caso aqui na nossa empresa de um cliente que verificou, né, viu na internet ah, algo sobre filmes finos, sobre essas placas solares de filmes finos, e queria de toda forma que a gente fizesse um projeto para ele com esse tipo de tecnologia, tá? Acabou que não concretizou fazer com eles por causa que a gente provou para ele, mostrou que ainda não compensava financeiramente, né? Que aí quando tem cliente que você precisa pegar ele no bolso, né? Ele precisa verificar realmente que o retorno financeiro daquilo não compensa. Então a gente mostrou para ele que no caso dele ali a eficiência seria muito menor, tá? O rendimento seria muito menor, o investimento seria mais alto, o tempo de retorno seria muito mais alto, porque era um projeto de grande porte. Então, nesse caso, não compensou para esse cliente fazer essa aplicação com filmes finos, foi utilizado placa tradicional mesmo, tá? Então você precisa estar antenado aí do mercado para fazer esse tipo de avaliação para os seus clientes também, tá bom? Alguns tipos de aplicações aqui de filmes finos, né? Tem mochila solar, painel solar flexível, carregador de celular, luminárias de solar para jardinagem. A gente já deve ter visto isso aí bastante, né? Pelo menos já tem clientes querendo isso aqui. Tem bomba solar também, etc. Então, para esse tipo de aplicação já se utiliza bastante esse tipo de tecnologia, tá? Bom, um exemplo aqui de aplicações em filmes finos em superfícies não retas, né? Ah, Elas se adaptam muito bem aí nesse tipo de superfície também, tá? Então, é interessante aí em alguns casos talvez você avaliar essa a aplicabilidade desse tipo de tecnologia, tá bom? Tem as tecnologias de telhas solares também, tá? Ah, Essa daqui, por exemplo, tem uma potência de 30 watts, tá? Para gerar 150 kWh mês, precisaria de 43 telhas, tá? Para gerar 150 kWh mês. Vida útil aí de 25 anos. E tem esse outro fabricante que, para gerar os mesmos 150 kWh mês, a gente precisaria de 140 telhas solares, tá bom? Então, pessoal, vai depender muito de uma avaliação mesmo. Qual que, na minha opinião, é o problema ainda desse tipo de tecnologia? É o custo, é o custo-benefício mesmo, o retorno financeiro. Porque muitas das vezes compensa ainda para o cliente, tá? Compensa ainda para o cliente, ao invés de comprar uma telha solar, ele fazer o telhado com as telhas tradicionais
e colocar o sistema fotovoltaico da forma tradicional ainda, tá? Por causa dos custos. Se o mercado evoluir, né, para que os preços melhorem, muito possivelmente isso passará a ser mais popular no mercado. Mas por enquanto, cabe a você, projetista, né, fazer essa avaliação junto com seu cliente, etc., já que ele tem interesse, se compensa para ele ou não. Às vezes, mesmo sendo um pouco mais caro, por causa da estética, há clientes que vão preferir investir nesse tipo de tecnologia. Então depende de você conhecer seu cliente, conhecer o mercado, saber o que tem disponível e aplicar aí a melhor solução, né? Então, pessoal, esse foi o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje em relação às células fotovoltaicas e você já pode ir pesquisando, né, no mercado sobre os atuais tipos de tecnologia e tal. E a gente vai para a nossa próxima aula na semana que vem, tá bom? Pessoal, é isso aí. Um abraço. Não se esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e deixar o seu comentário também se tem alguma dúvida, etc. Que na medida do possível a gente vai tentar responder, tá bom? Até logo!